Eu começo com ela, Renata Agostini, que falou com Roberto Freire. Renata, quando você compartilhou a fala do Roberto Freire, eu fiquei, assim, um pouco chocada com o tom, porque é basicamente o mesmo raciocínio que está sendo colocado pelos aliados de Bruno Araújo. O que me parece, então, já tem uma arapuca grande aí, exatamente para isso que você está vendo na sua tarja. Manter o acordo que é absolutamente desfavorável à Dória como uma prioridade para as cúpulas dessas duas siglas, PSDB e Cidadania. Conta pra gente o que o Freire falou com você hoje. Perfeito, é isso, Dani. Boa tarde agora direitinho para você e a todos que nos acompanham. É isso mesmo, a gente tem um movimento de Roberto Freire do Cidadania. Cidadania, a gente está colado no PSDB, aceitou, decidiu, né, se federar com o PSDB. Então tá a reboque do que no final sair desse caldo. Mas o presidente do Cidadania é muito claro quando ele diz, olha, a prévia tá valendo aqui pra gente, PSDB e Cidadania, porque a gente tem minoria, a gente teria que acatar. Mas não quando a gente estiver conversando com outros partidos, que é o caso. Dani fala dos termos, gente, olha exatamente o que Roberto Freire me disse. É uma estupidez imaginar que os demais partidos vão se submeter às prévias do PSDB. As prévias valem para o PSDB e, no caso da Federação, para o Cidadania. Aí não há dúvida. Mas queremos construir uma terceira via e não a candidatura dele, se referindo ao Dória. E aí, na conversa, nesse ponto, ele até se mostrou um pouco indignado mesmo comigo. Ele falou, então estávamos fazendo o que até então? Falando sobre as reuniões com PSDB, Cidadania, MDB, que até então incluíam o União Brasil. E com conhecimento e apoio dele, frisa-se, se referindo ao fato de que Dória sempre soube que essas conversas da cúpula desses partidos era para achar um nome comum. E aí ele joga para o PSDB. No final ele se acalmou um pouco e falou, olha, eu ainda acredito na política e espero que o PSDB então chegue à razão e chegue a um bom termo. Mas para o presidente da Cidadania, gente, que sempre esteve nessas conversas, a regra é clara. E ele disse que inclusive não está tratando com Dória sobre isso porque já tinha dito lá atrás, olha, no caso de uma candidatura própria do PSDB, o candidato é João Dória. E isso também ele entende que não há dúvidas. Se referindo àquele debate que havia se Leite poderia entrar, Eduardo Leite, ex-governador do Rio Grande do Sul, aos 47 do segundo tempo, ele entende que não. Aí é Dória. Mas não cabe trazer essa decisão interna para uma negociação inaugurada há meses e que inclui outros partidos. Ele também acha que não tem por que, Dani, trazer a justiça para uma decisão que tem que ser política. Eu quero ouvir o Yuri Pita, porque, né, Yuri, mergulhar no tucanato é com você mesmo. Eu não sei como você está fazendo neste momento, porque o ambiente está inóspito. E eu gosto de falar de mergulhar, vim de azulzinho aqui, estava toda trabalhada nos mergulhos aqui, mas eu mergulhava com cilindro. Para fazer isso no PSDB, hoje você tem de ir de apneia, assim, né, tampar o nariz e rezar para Jesus para sair de lá vivo, porque tá tendo tiro para tudo quanto é lado. Conta pra gente, Yuri, o que você ouviu e qual é a expectativa? Para mim, tá muito claro de que tá a arapuca toda armada para amanhã João Dória sofrer uma nova derrota dentro do partido. É isso, Dani. Bom, agora mais uma vez, boa tarde para você, Renata, Leandro e quem nos acompanha no 360. Essa pesquisa que foi encomendada ao Instituto Guimarães, e aí ainda vale um adendo aqui, um instituto cujo responsável, Paulo Guimarães, tem um histórico de ter trabalhado com diversos partidos, mas em especial com o PSDB, fez bastante estudos, levantamentos eleitorais anteriores para o PSDB, ou seja, conhece também com quem está lidando. Muita gente nos dois campos da história, tanto no PSDB, mas mesmo no MDB, sabem que essa pesquisa é quase como pretexto para tomar uma decisão que na política está difícil de tomar por causa das imposições estatutárias do PSDB, ou seja, porque o estatuto do PSDB, de fato, como alega João Dória, diz que a convenção, quando são realizadas prévias, devem ser homologatórias. E aí, para tentar demovê-lo, porque só ele, João Dória, pode abrir mão desse mandato que as prévias lhe deram de ser o candidato a presidente, está se fazendo todo esse jogo. O que está previsto para a reunião de amanhã é muito na linha do que você descreveu, Dani, de ser esta arapuca que vai reiterar o poder de Bruno Araújo, a outorga que o PSDB, os seus mandatários, deputados, senadores, mesmo aqueles que apoiaram João Dória nas prévias e agora temem que ele seja uma bola de ferro para as campanhas nos estados, seja para governador, seja para deputado estadual federal, mesmo para senador, querem que ele deixe de ser o candidato e, para isso, contam com esse novo mandato, mas para Bruno Araújo poder negociar
esta aliança com o MDB e o Cidadania a reboque pelo meio da federação. A grande questão, acho que para a gente concluir, é que quais são as armas que João Dória tem para contra-atacar toda essa arapuca, para se proteger dessa situação. São muito poucas, no fim das contas. Tem, sim, essa questão jurídica, mas essa judicialização não resolve o problema dele, apenas posterga uma solução e pode deixar, eventualmente, sem solução. Quais são os outros argumentos? E aí, hoje, por exemplo, os aliados de João Dória, a campanha de comunicação de João Dória, divulgou ali que, olha, ontem foi feito, com essa postagem do Fernando Henrique Cardoso que você mostrou, foi feito um tuitaço de militantes do PSDB, apoiadores de João Dória, em defesa do seu direito de ser candidato a presidente. E aí fui perguntar quem entende do assunto, repercussão de redes sociais, Leonardo Barquini, da consultoria Arquimedes. Qual a relevância desse post e dessa mobilização vista no domingo? Falou, mínima, pequena. Para se comparar, em termos de comparação do que foi falado de João Dória na semana passada, semana que termina no dia 15, domingo, desde a segunda anterior até o dia 15, em comparação com outros candidatos. Enquanto o Lula e Bolsonaro estão na faixa dos milhões, João Dória teve 71 mil menções. É 30 avos. Lembra daquela aula de matemática de 30 avos, de alguns avos, 12 avos, 30 avos? 30 avos. Divide o que os outros tiveram por 30 para ter a repercussão que João Dória teve. Os dois favoritos, Lula e Bolsonaro. Esse é o nível da repercussão que tem tido essa discussão, briga por migalhas, no fim das contas, e o quanto isso desgasta o PSDB, no fim das contas é isso. Mesmo que consiga o seu direito judicializado de ser o candidato, pega um partido completamente em frangalhos, esmigalhado. Ô, Leandro, para mim tem um ponto central aí nessa análise do Yuri, nessa apuração do Yuri, que é Dória pode até ganhar, né? Ganhar a queda de braço, beleza, vamos fazer e tal, vai ser o candidato. A questão é que ele não leva, né? Ele não leva a maioria do partido, ele sabe que vai fazer. Renata tem apuração disso e eu volto com ela em instantes, ela vai detalhar para vocês. Assim, tá claro para quem tá trabalhando com João Dória que ele pode até levar a candidatura, mas ele não leva a sigla com ele. Como é que faz campanha nesse cenário? Essa é a minha pergunta. Vale a pena? E tendo brigado com o presidente nacional do partido, né, com o Bruno Araújo. Dani, boa tarde para você agora direito, para o Yuri, para a Renata e para todo mundo que está com a gente aqui no 360. Eu conversei com algumas pessoas que estão trabalhando lá na campanha do Dória e eles avaliaram que esse movimento que levou o Dória a fazer essa carta chamando de golpe, né, toda essa situação com o MDB, é muito ruim na relação que já é bastante conturbada entre o João Dória e o presidente do PSDB, Bruno Araújo. Nunca é demais lembrar que o Dória escreveu essa história do PSDB está cheia de cartas, né? Mas teve uma carta anterior em que o Dória destituiu o Bruno Araújo da sua coordenação de campanha. O Bruno Araújo celebrou essa destituição. Então, é uma relação muito ruim que mesmo que o Dória ganhe, ele não vai ter a maioria do partido junto com ele, porque não vai ter o apoio fundamental de alguém que deveria ser o linha de frente, né? Deveria ser quem mais brigasse pela candidatura do Dória, que é o presidente nacional da legenda, e a campanha enxerga no Bruno Araújo praticamente um adversário. A campanha do Dória rebate esse ponto quando eu perguntei sobre não ter o apoio total do partido. O que a campanha me responde é o seguinte: olha, a gente pode não ter o apoio do Bruno Araújo, de alguns dos chamados cabeças brancas do PSDB, mas a gente tem a militância. Eles se apoiam nisso e garantem também que, se o caso for judicializado, eles têm armas para vencer na justiça. Só que o dia seguinte é muito complicado. E aí, pensando nesse dia seguinte, Dani, amigos, eu conversei com uma outra pessoa do PSDB que apontou para a perda de expressão que o partido tem tido nas últimas eleições, a perda de relevância mesmo, porque quando a gente olha o tamanho da bancada que o PSDB elegeu lá atrás, há 20 anos, mais de 20 anos, quando Fernando Henrique Cardoso foi eleito presidente da República pela segunda vez, em 98, o PSDB elegeu 99 deputados federais. Esse número foi caindo de 98 para frente, para chegar em 29 em 2018. Então, tem gente dentro do PSDB que olha esse noticiário relacionado ao tucanato sempre com muita briga, com muita confusão, para um cenário da eleição de 2022 muito complicada, com uma polarização muito consolidada entre o ex-presidente Lula e o presidente Jair Bolsonaro, e aponta para isso. Olha, o PSDB está assumindo, o número de deputados federais eleitos é cada vez menor e o partido continua eternamente brigando por conta dessa candidatura do Dória. Para fechar aqui, né, tem duas coisas, né? Eu perguntei para os integrantes do Tucanato que estão organizando essa reunião de amanhã, falei, gente, ninguém está oferecendo uma porta de saída para João Dória, porque assim, tá
tá com cara de cama de gato armada, entendeu? Ele pode até fazer um MacGyver lá, sacar um clips, um isqueiro e conseguir com tudo isso derrotar ali os diversos inimigos que conquistou dentro do partido. Mas a grande questão é, de novo, se levar, não leva na prática, vai fazer campanha sozinho. Perguntei se vocês não estão oferecendo uma porta de saída e aí ele diz... a fonte, né, no caso, ele não aceita nada. Ele diz que não há nenhuma possibilidade de desistir, que ele vai até o final, fazendo tudo o que tiver ao alcance dele para ser o candidato. E aí eu lanço para Renata Agostini. Renata, bate com o iniciozinho da sua apuração, que vai muito além disso, mas o fato é, Dória está determinado a fazer o que der para fazer, o que tiver que fazer. A grande questão é, como é que faz campanha sem dinheiro, por exemplo? Sem dinheiro não faz, mas eles estão contando que dinheiro eles terão. Olha, primeiro, ainda bem que eu não sou antiga e eu não entendo essa referência de MacGyver. Não entendo claramente. Mas eu acho que deu para que te compre. Deu para buscar aqui que alguma coisinha ali, uma traquinagem, né, de última hora que ele vai sacar, tá, gente? Quem não entendeu como eu acho que é por aí. Vamos lá. Olha, João Dória diz para todo o seu núcleo duro que não tem outro cenário, não tem plano B. É a candidatura dele, ele entende que conquistou essa trilha presidencial e ele vai seguir, vai fazer tudo que tiver ao alcance dele para garantir esse direito. E aí a Dani coloca, né? Tá, mas e aí? Como é que faz? Como é que faz com o dia seguinte, caso ele vença essa guerra de braço? Porque, gente, o lado, vocês precisam entender, quando a Bruna Araújo e a cúpula tucana iniciaram esse movimento que Dória leu como a Arapuca, que foi reunir as bancadas, fechar os critérios de pesquisa com o MDB, o grupo, a cúpula do PSDB e a cúpula do MDB já diziam claramente nos bastidores, o outro lado vai chiar, o Dória vai aprontar e vai reagir, eles sabiam que viria, então isso estava precificado. A questão agora é, Dória não piscou, segue determinado a seguir com esse plano. E aí, como fica? Primeiro, dinheiro. Eles acham que, ao ficar pacificado de que ele tem direito à candidatura, também fica garantido o direito, né, ao funding, à grana que vem do PSDB para garantir essa campanha presidencial. Contam com parte ali de aliados que ainda tem no PSDB, por exemplo, o tesoureiro do PSDB, acham que ele não deixaria de assinar esses recursos. E a segunda parte mas quem faz campanha? Gente, Dória e seu núcleo próximo sabe que não vai ter quase ninguém do PSDB fazendo campanha por ele. Mas, e esse ponto me chamou muita atenção, por que ele insiste então? Porque ele acha que esse caminho de fazer a sua campanha vai ajudá-lo, por exemplo, a polir a sua imagem, refazer a sua imagem, ele está com uma rejeição muito alta, ele não convive bem com isso, e colocar na rua suas ideias, fazer contraponto a Bolsonaro, a Lula, para de repente ter um outro projeto político mais à frente. Muito bem, gente.